Todos os dias, as células produzem proteínas, e essas proteínas contêm aminoácidos em uma certa sequência. Imagine que um dia a célula da sua pele produza um tipo de proteína diferente. Suponha também que essa proteína seja uma enzima e que atue em uma reação química que leva à produção de pigmento amarelo em vez do pigmento normal encontrado na pele, que é a melanina. Essa célula se multiplica e de repente aparece uma mancha amarelada na sua pele. Provavelmente, essa proteína pode ter sofrido alguma alteração que levou a essa consequência de ter essa mancha amarela. As mutações genéticas são espontâneas e ocorrem ao acaso. São erros que acontecem durante a replicação do DNA ou durante a divisão celular. Quando o DNA está no processo de duplicação, ele se desmembra em duas fitas. E, ao ocorrer essa duplicação, pode acontecer erro na formação de novas fitas, alterando a proteína ou até mesmo não formando ela. É comum acontecer erros no número de cromossomos durante a divisão celular. As mutações podem ser provocadas por substâncias químicas como as usadas em quimioterapia, por exemplo. Além de radiações solares ionizantes, há, no entanto, certos agentes no ambiente que podem aumentar a taxa de ocorrência de erros genéticos. Entre esses agentes mutagênicos, podemos citar as substâncias existentes no fumo, no raio-x, na luz ultravioleta, no gás mostarda, no ácido nitroso e alguns corantes existentes nos alimentos. As mutações podem também ser causadas por exposição a produtos químicos específicos ou com radiação. Esses agentes causam a quebra do DNA. Isso não é necessariamente artificial. Mesmo no ambiente mais isolado e primitivo, o DNA se degrada. Mesmo assim, quando a célula repara o DNA, ela pode não fazer um bom trabalho na reparação. Então a célula iria acabar com um DNA ligeiramente diferente do DNA original e, portanto, uma mutação. Dependendo da célula em que a mutação ocorre, ela pode ser transmitida à descendência. As mutações germinativas são transmitidas aos descendentes, originando um novo indivíduo possuindo as células com alteração. As mutações somânticas podem acontecer em qualquer divisão celular, desde a primeira clivagem do óvulo fertilizado até as divisões celulares que substituem as células de um indivíduo adulto. Variantes somânticas não são transmitidas para a geração seguinte. No entanto, a célula com a mutação irá transmitir a alteração para todas as células descendentes. Já a mutação que conduziu à anemia falciforme, por exemplo, pode ter ocorrido no passado, em células de linhagem germinativa de algum antepassado. O gene anômalo, então sugerido, deve ter sido transportado por um gameta e daí se espalhou pela espécie humana. Em muitos países, é crescente a preocupação com a diminuição da espessura da camada de ozônio que circunda a atmosfera terrestre. Esse gás atua como um filtro da luz ultravioleta proveniente do Sol. Com a diminuição da sua espessura, aumenta a incidência desse tipo de radiação, o que pode levar a afetar a pele das pessoas, ocorrendo lesões no material genético que podem levar a certos tipos de câncer de pele. Agora vamos falar um pouco mais sobre as mutações. Vamos estar falando neste momento sobre a mutação gênica. A mutação gênica altera a sequência de nucleotídeos do DNA. Ocorrem através da adição, substituição e subtração de um gene. Em relação à adição ou subtração, as mutações gênicas são capazes de alterar o material genético, acrescentando uma ou mais bases ao DNA. Quanto à substituição, há uma troca de bases, isto é, a base nitrogenada purina é alterada por outra purina, ou uma perimidina por outra perimidina. As mutações gênicas podem ser classificadas em pontuais, por inserção e dileção. A mutação pontual são aquelas mutações onde ocorrem quando apenas uma base é alterada. A mutação pontual pode ser classificada em silenciosas, missense e nonsense. As silenciosas são aquelas em que uma base é alterada, mas não afeta o aminoácido a ser produzido. Ou seja, o código sofre alterações, porém a proteína codificada é a mesma. Já nas mutações
missense, o aminoácido da proteína é alterado, sendo produzido um diferente. A mutação nonsense, por sua vez, é aquela em que é produzido um codon de determinação, impedindo que a proteína seja produzida integralmente. Já na mutação por inserção e dileção, a mutação por inserção adiciona-se um ou mais nucleotídeos ao DNA. Na mutação por dileção, retira-se um nucleotídeo ou mais, o que causa alterações na composição da proteína. Agora vamos falar um pouco sobre algumas doenças causadas pelas mutações genéticas. Dentre elas temos a fibrose quística, que é uma doença genética associada a problemas pulmonares e nutricionais. Ela consiste numa disfunção das glândulas exócrinas que produzem secreções anômalas. Esta doença não tem cura e pode afetar os pulmões, aparelho digestivo, glândulas de suor, aparelho geniturinário, entre outros. A doença de Huntington, ou também chamada de Coreia de Huntington, é uma doença hereditária, ou seja, ela é passada de pai para filho de geração em geração. Nesta doença, as partes do cérebro que ajudam a suavizar e coordenar os movimentos se degeneram. Os movimentos ficam bruscos e descoordenados, e a função mental se deteriora, incluindo o autocontrole e a memória. Também é uma doença que não tem cura, mas medicamentos, fisioterapia e psicoterapia ajudam muito em aliviar os sintomas. O daltonismo, que é um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores. Sua principal característica é a dificuldade para distinguir o vermelho e o verde, e com menos frequência o azul e o amarelo. Mas há um grupo bem pequeno de pessoas que têm visão acromática, ou seja, elas podem enxergar tons de branco, preto e cinza. Na quase totalidade dos casos, o daltonismo é uma condição geneticamente hereditária e recessiva, ligada ao cromossomo sexual X. Raramente o transtorno afeta as mulheres, porque elas possuem 2 cromossomos X. E por fim, temos a mutação cromossômica. Agora vamos falar sobre mutações cromossômicas. Bom, mas por que falar delas se o nosso assunto principal é mutação genética? Espera aí que eu já vou te explicar. Para que vocês entendam melhor, é preciso falar que as mutações cromossômicas são divididas em 2 partes, as mutações numéricas e as mutações estruturais. As mutações cromossomáticas numéricas são basicamente alterações que afetam o número de cromossomos inteiros, aumentando ou diminuindo o seu conjunto total, ou assim podendo alterar o número de cromossomos específicos isolados. Alguns exemplos de cromossomos de mutações numéricas são a aneuplodia e a euplodia. A aneuplodia ocorre quando há perca ou acréscimo de um ou mais cromossomos, devido a erros na distribuição dos cromossomos durante a mitose ou a meiose. Bom, diferente da aneuplodia, a euplodia só ocorre quando há perca ou acréscimo de genoma completos, e surge quando os cromossomos se duplicam e as células não se dividem. Nesses tipos de mutações, podem ser formados os indivíduos triploides ou os indivíduos tetraploides. Bom, gente, já que vocês já entenderam o que são mutações numéricas, agora eu vou explicar um pouquinho de mutações estruturais. Bom, são alterações que afetam as estruturas dos cromossomos, ou seja, os números e o arranjo de gênese dos cromossomos. E elas podem ser classificadas em deficiência ou deleção, que é quando falta um pedaço ou cromossomo. A duplicação, que é quando o cromossomo tem um pedaço repetido. A diversão, que é quando o cromossomo tem um pedaço invertido. E a translocação, que é quando o cromossomo tem um pedaço proveniente de outro cromossomo. Doenças causadas por mutações cromossômicas. Dentre elas está a síndrome de Down, que apresenta um cromossomo a mais no par de cromossomos 21, chamado de trissomia. Os indivíduos com esse tipo de mutação possuem baixa estatura, pálpebras características, boca pequena e atraso mental em graus diferentes. Há também a síndrome de Turner, causada pela monossomia, que é a perda de um cromossomo, possui apenas um cromossomo X no par sexual e afeta somente as mulheres. Os indivíduos com esse tipo de anomalia apresentam altura mais baixa que a média e não desenvolvem caracteres sexuais secundários. A síndrome de Klinefelter ocorre geralmente em meninos devido à presença de um cromossomo X extra no par sexual. E nesse caso, os homens são mais afetados,
São indivíduos mais altos que a média e apresentam um órgão peniano com desenvolvimento normal, mas os testículos não tão desenvolvidos. A síndrome de Patau consiste na presença de 3 cromossomos no par de número 13. Essa anomalia afeta o desenvolvimento do coração, rins, cérebro, face e membros. Em relação à mutação quanto à estrutura, quando ela é modificada, pode acontecer a retirada ou a introdução de um grupo de genes naquele cromossomo. E a síndrome de Serri-Duchette, mais conhecida como miado do gato, é um exemplo de mutação quanto à estrutura. É um erro no material genético que causa anomalias faciais e retardo mental.